O que você vai ouvir agora pode se transformar em uma das maiores crises institucionais da política brasileira nos últimos anos. Uma história que começou com um banqueiro investigado, mas agora ameaça alcançar figuras que ocupam alguns dos cargos mais poderosos do país. E o mais surpreendente é que uma bomba ainda nem explodiu. O pavio acabou de ser aceso. Nas últimas horas, nos bastidores de Brasília, uma movimentação silenciosa está deixando autoridades em alerta máximo. O motivo? Um nome que até pouco tempo atrás parecia apenas em páginas econômicas, mas que agora começou a surgir em discussões sobre poder, influência e possíveis segredos guardados a sete chaves. Daniel Vocaro, o banqueiro que se tornou peça central no chamado caso Master. Durante semanas, a história parecia seguir um roteiro relativamente previsível: investigações, buscas e apreensões, debates jurídicos e troca de acusações políticas. Mas algo mudou, e mudou de forma radical. Informações que começaram a circular nos bastidores indicam que Vocaro pode estar considerando um movimento que costuma transformar investigações comuns em verdadeiros terremotos políticos. Uma delação. Isso mesmo. E não é qualquer delação. Segundo relatos que começam a ganhar força nos últimos dias, a decisão seria falar diretamente a autoridades responsáveis pela investigação federal. Se isso acontecer, o impacto pode ir muito além do sistema financeiro. Porque, segundo diversas reportagens e comentários políticos que surgem nas últimas semanas, o nome de Vocaro teria aparecido em contatos com figuras influentes de Brasília. Entre elas, segundo essas alegações divulgadas em veículos e redes políticas, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Essas informações, porém, ainda são alvos de debates intensos. Algumas versões dizem que houve trocas de mensagem, outras afirmam que mensagens estariam armazenadas em arquivos analisados durante a investigação. Em uma das histórias mais comentadas envolve justamente a possibilidade de que o print das conversas tenha sido encontrado em pastas com nomes específicos. Uma dessas pastas teria referência à esposa de Moraes, mas há um detalhe curioso nessa história. Recentemente, segundo reportagens divulgadas na imprensa política, a própria esposa do ministro afirmou que não recebeu mensagem de Vocaro. Essa declaração gerou novas perguntas. Por quê? Se não houve mensagem direta com ela, por que o nome dela aparecia em arquivos citados em investigações? Esse é exatamente o tipo de detalhe que transforma uma investigação técnica em um verdadeiro quebra-cabeça político. Mas a história não termina aí. Outro elemento começou a chamar atenção: uma festa. Sim, uma festa que teria acontecido em propriedades associadas ao banqueiro. Relatos citados em pedido de investigação menciona que a presença de autoridades e figuras influentes nesse evento. E segundo esses relatos, o Ministério Público chegou a solicitar que o Tribunal de Contas da União analisasse possíveis implicações envolvendo a presença dessas autoridades. Entre os rumores mais comentados nos bastidores estão a relação de gravações e imagens que poderiam comprometer pessoas importantes. Até agora, porém, nada disso foi confirmado oficialmente. E justamente por isso que o clima em Brasília ficou tão tenso. Porque Vocaro realmente decidir colaborar com as investigações, muita história pode vir à tona e algumas delas podem atingir diretamente estruturas de poder. Outro detalhe curioso envolve uma informação divulgada por jornalistas políticos: a troca de número de telefone atribuída ao ministro Alexandre de Moraes por tempo antes de determinadas investigações se tornarem públicas. Esse tipo de coincidência naturalmente gera interpretações diferentes. Para alguns,
é apenas um detalhe sem importância. Para outros, pode ser uma peça de um quebra-cabeça maior, mas talvez o ponto mais intrigante dessa história seja outro: uma propriedade em Trancoso, uma mansão de luxo avaliada em centenas de milhões. Reportagens afirmam que autoridades teriam frequentado o local em ocasiões sociais. Entre elas, segundo esses relatos, estaria o próprio ministro. Se esses encontros foram apenas sociais ou se possui alguma relação com a investigação, isso ainda é algo que precisa ser esclarecido. Mas uma coisa é certa: o caso que parecia ser apenas mais uma investigação financeira agora começa a ganhar contornos políticos. E se essa delação realmente acontecer, a história pode mudar completamente, porque delações premiadas costumam funcionar como uma reação em cadeia. Quando uma peça de um dominó cai, outras podem cair logo em seguida. É exatamente isso que está deixando tanta gente apreensiva em Brasília. Nos próximos dias, o país pode descobrir essa história era apenas um conjunto de suspeitas ou o início de uma crise institucional muito maior. Agora, a pergunta que fica é: se Vocaro realmente decidir falar tudo o que sabe, o que mais pode aparecer nessa história? Se você chegou até aqui, se inscreva-se no canal e deixe nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo e até o próximo vídeo.